I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio da semana, não mais falarei sobre ditadura militar, depois de um mês inteiro falando sobre esse tópico, sendo que hoje eu falaria um pouco sobre a Ásia. Eu vou abordar a Primeira Guerra Sino-Japonesa, o primeiro conflito entre o Japão Imperial e a China Imperial no fim do século XIX. Eu vou abordar um pouquinho o que levou ao conflito e as suas consequências. Não vou entrar em si nos detalhes do conflito, porque eu acredito que o toque especial, a grande questão por trás, não é as batalhas em si, mas sim as suas motivações e as suas consequências. Então vamos lá entender um pouco mais sobre esse tópico. Segunda metade do século XIX, o recém-criado governo Meiji buscava forma de recuperar o seu prestígio após ser obrigado a abrir seus portos para os Estados Unidos, passar a ser extremamente influenciado pelo Ocidente, e na década de 70 o país ainda enfrentaria a revolta de Satsuma contra a restauração Meiji. Para recuperar seu prestígio, o Japão não excluía a possibilidade de usar a força do seu recém-criado exército imperial. Para isso, ele decidiu adotar a diplomacia da canhoneira, a mesma diplomacia que os Estados Unidos da América utilizaram contra o Japão e contra outros países, na ideia de que você usa a sua força militar para obrigar uma nação mais fraca que a sua a ceder, a negociar, a abrir seus portos para você, por exemplo. E no caso do Japão, o alvo era simples: a Coreia. A Península Coreana era um reino, o reino da Coreia, o reino de Joseon. E o Japão desejava ampliar sua influência naquela região, mas sabia que não seria fácil. Tanto a França quanto os Estados Unidos foram derrotados em 1866, quando tentaram, por meio militar, abrir a isolada Coreia, e o próprio Império Russo também tinha interesses na região. Temendo intervenção estrangeira, pensando no possível lucro que conseguiria e que um sucesso militar na Coreia poderia ajudar muito na imagem interna do governo, o Japão ficou determinado a arriscar, botar suas fichas na mesa e tomar a Coreia para sua zona de influência. Ficou determinado, no início da década de 70, que uma expedição naval seria enviada à Coreia, não para invadir, mas para forçar uma abertura, assim como os Estados Unidos fez com o Japão 20 anos antes. Seria apenas em 1876 que o Japão conseguiria uma desculpa para agir. O navio japonês parou na região de Ganghwa, peço desculpa pela pronúncia, não sou muito familiarizado com o coreano, e parou alegando que precisava pegar água e suprimentos. Porém, a região era militarmente protegida e eles foram atacados. Em resposta, o Japão bombardeou as estruturas militares, destruiu casas e, em confrontos, matou 35 soldados. Mas aí tem uma questão: como o navio sai para navegar em uma região conhecida sem instrumentos suficientes? E por que ele se aproximar do local sabendo da hostilidade? O Peter Duss, um autor, argumenta que não é possível saber se o Japão planejou aquilo, mas que se o Japão não estava procurando violência, não estava procurando conflito, também não fez de nada para evitá-lo. O Japão sabia que a Rússia não interviria e que a China, naquele momento, não tinha capacidade de intervir. A China vinha de uma recente derrota para o Japão na invasão de Taiwan. Então era o momento perfeito. Uma esquadra japonesa foi até a Coreia e começou quase um teatro. O responsável pela missão tinha 800 soldados e 5 navios ao seu dispor. Ele
chegou para os líderes coreanos e falou: olha só, eu tenho cerca de 5.000 soldados comigo aqui prontos para invadir a Coreia e mais podem chegar. Assim como o Japão se rendeu na década de 1850, a Coreia se rendeu. Foi assinado o Tratado de Ganghwa, que determinou que 2 portos na região seriam abertos para o Japão e que os navios japoneses poderiam parar nesses portos para se abastecer de água e madeira. Algum tempo depois, outros acordos menores foram firmados, permitindo que comerciantes japoneses comercializassem na Coreia usando moeda japonesa, sem precisar fazer a conversão e tudo mais, o que facilitava as trocas e permitia que fosse mais vantajoso para o Japão do que para os países europeus. E também determinou o fim de tarifas comerciais entre Japão e Coreia. A Coreia permanecia independente, mas na prática foi humilhada pelo Japão e caminhava para se tornar um membro da sua esfera de influência. A China percebia isso e decidiu agir. Emissários chineses foram enviados a Seul, a capital coreana e a atual capital da Coreia do Sul, e convenceram o governo coreano a abrir a nação para os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido e para a China. Ou, dizendo, aumentar os negócios com a China. Por quê? O Japão detinha o monopólio comercial. Com a abertura dos portos da Coreia em acordos, obviamente, não vantajosos para a Coreia, o Japão perdia o monopólio. O Japão perdia uma grande força de influência. Não quer dizer que perdia tudo, pois o Japão continuava influenciando o governo coreano em reformar o Estado. As mesmas reformas que o Japão passara graças à influência ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Na prática, a reforma permitiria não só modernizar a Coreia, mas aumentar a influência e a proximidade entre a Península Coreana e as ilhas japonesas. Mas também ele gera problemas. Em 1882, militares coreanos revoltados com as reformas e com o não pagamento de seus soldos se revoltaram e tentaram dar um golpe de Estado na Coreia. Golpe de Estado esse impedido graças à China, que enviou seus soldados para a Coreia e deram eles mesmos um golpe de Estado ou um contragolpe. Taiyong-gun, o regente da coroa, foi exilado e o governo pró-China, liderado pelo Kang Min, foi estabelecido na Coreia. A vitória chinesa, com o aumento da sua influência, levaram o Japão a questionar se era necessário mudar a forma que estavam agindo e talvez adotar ações mais incisivas, mais violentas. Naquele momento, em 1882, o Japão não tinha condições de enfrentar a China. A China não era nenhuma maravilha tecnológica e militar, mas o Japão estava enfrentando, acabava de estar problemas internos, estava realmente consolidando ainda sua industrialização. Decidiram então se preparar por anos para uma guerra contra a China. Nos anos seguintes, militares japoneses se forçaram ao máximo para fortalecer principalmente a marinha nipônica, para que ela fosse eficaz e capaz de combater os chineses. O Japão já tinha uma marinha, mas não era uma marinha grandiosa e muitos argumentavam que seria questão de tempo até que o Japão não conseguisse se defender até mesmo da China. E também argumentavam que com a condição da marinha japonesa na década de 80, ou eles protegeriam a costa japonesa e não invadiriam a China, ou eles invadiriam a China e deixariam a costa japonesa aberta. Para vocês terem uma noção de quanto que eles investiram, em 1880, 19% do orçamento japonês era voltado para fins militares. Em 1890, a porcentagem chegou a 31%. Quase um terço de todo o dinheiro gasto pelo Império Japonês, pelo Imperador Meiji, era para financiar guerra, era para fortalecer militarmente o Império do Japão. Dá para ter uma ideia de que o Japão se tornou rapidamente uma potência. Dá para perceber que rapidamente, em 30, 40 anos, o Japão saiu de um regime feudal militar para o império e uma potência regional.
Os europeus, os Estados Unidos, obviamente, nunca imaginaram isso. Eu sugiro, inclusive, que se você tiver interesse nesse tópico Japão, escutar o episódio que eu gravei sobre o shogunato em si e o episódio que eu gravei com o professor Emiliano Unzer sobre a restauração Meiji e a queda dos samurais, que eu acho que vale muito a pena para entender um pouco mais desse momento. O fato é que em 1893, camponeses revoltados com altos impostos pegaram em armas e iniciaram uma revolta. A revolta inicia oficialmente em 1894 e rapidamente os rebeldes tomam a capital da Coreia. Seul foi tomada. Um antigo acordo permitia que a China e o Japão intervissem na Coreia para proteger os seus interesses, proteger sua população, suas embaixadas e restaurar a paz. A Coreia não tinha interesse nenhum em ter tropas estrangeiras no seu território. Tanto que o governo coreano e os rebeldes sentaram para negociar e chegaram na paz. O acordo foi assinado e a Coreia falou: olha só, o país está estável, não tem mais por que potências estrangeiras estarem aqui. Não adiantou muito. Nem a China nem o Japão estavam dispostos a retirar suas tropas naquele momento da Coreia. O Japão chegou, inclusive, a aumentar suas tropas naquele momento, pensando que era um momento de uma intervenção, de manter a estabilidade, e chegar a colocar 8 mil soldados na Coreia. A China tinha enviado 4 mil. O Japão não tinha interesse nenhum em permitir, em retirar suas tropas da Coreia, temendo que uma nova revolta acontecesse e, por consequência, a China conseguisse intervir rapidamente, aumentando, retirando o Japão, ou retirando a Coreia da influência japonesa. Por isso, em 23 de julho, tropas japonesas invadiram o Palácio Real, sequestraram o rei da Coreia, dispensaram os guardas da cidade e, na prática, dominaram, ocuparam o governo, ocuparam a capital coreana. E ainda chegaram a fazer um golpe de Estado para organizar um governo pró-Japão. A situação chegaria na crise em 1º de agosto de 1894. Semanas após o início da rebelião, o Japão declarou oficialmente guerra à China. As duas potências asiáticas estavam em guerra pela primeira vez. À medida que as tropas japonesas desembarcavam na península e, junto com isso, conquistavam várias vitórias, a influência japonesa aumentava cada vez mais. O Estado coreano cedia direito de construir ferrovias, um novo porto, entregou o comando dos telégrafos para o Japão. A Coreia estava abrindo as portas para o Japão, na ideia de se defender da China e garantir que o país ficasse independente, mas sabia que estava correndo para as garras do Império Japonês. Império Japonês esse que debatia se ocupariam a Coreia oficialmente ou se criariam um governo fantoche. O Japão aumentava cada vez mais sua proximidade econômica e política com a Coreia, se enraizava cada vez mais o seu poder na Coreia. A China contava com um exército numeroso, porém tecnologicamente fraco e sem grande conexão. Para você ter uma noção, a China não tinha um exército. A China tinha exércitos locais que se uniam para combater. Não tinha conversa entre eles. Autores chegam a colocar que o governo chinês não sabia quantos soldados estavam no fronte. E não tinham infraestrutura, não tinha condições de ganhar. Uma paz, portanto, estava cada vez mais perto. Contudo, para a tristeza e surpresa do Japão, as potências europeias resolveram intervir, não militarmente, mas diplomaticamente. Durante a guerra, a península de Liaotung, ali perto da China, também conhecido como Port Arthur, foi ocupada pelo Japão. E as potências argumentaram com o Japão que não era o interesse inicial do Japão ganhos territoriais. E por isso ele não tinha o direito de ocupar. O Japão cedeu. O que mostra uma questão interessante. O Império Japonês se tornou uma potência local,
subjugou a Coreia, derrotou militarmente a China, mas mesmo assim se curvou perante o interesse do Ocidente. O Japão não tinha força suficiente ainda para bater de frente com com as grandes potências do mundo. O Japão não ganhou territórios, mas, do outro lado, a Coreia foi reconhecida pela China como independente. A influência chinesa na Coreia acabou. A Coreia não foi anexada para o Japão, não foi feita um fantoche para o Japão. Não naquele momento. Mas, do outro lado, o Japão conseguiu reduzir a influência de Pequim na região, ao mesmo tempo que se fortaleceu internacionalmente e localmente. Por fim, vale ressaltar que a Rússia foi uma grande protagonista. Ela liderou a pressão diplomática para que o Japão não conseguisse territórios. Ela pressionou o Japão por anos. Ela disputou por anos com o Japão a influência na Ásia, disputando até mesmo territórios ali no norte do Japão. Não é à toa que 10 anos depois da guerra sino-japonesa, nós temos a Guerra Russo-Japonesa, conflito que marca a ascensão do Japão ao nível de potência mundial e uma grande marca na queda do poderoso Império Russo. Mas isso fica para um próximo episódio. Eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Espero que esse episódio tenha dado para perceber um pouco mais sobre como o Japão se tornou uma potência imperialista, saiu de uma vítima do imperialismo para um praticante do imperialismo. E também espero que o episódio tenha sido interessante, tenha sido, mais importante de tudo, tenha sido claro, tenha sido didático. Eu convido você que nos escuta a nos seguir no podcast, nos seguir no Instagram, Facebook e Twitter, nas páginas @Mundo de História. No Instagram, inclusive, você consegue achar o nosso Pix, nosso Catarse, para você que tem condições e interesses nos financiar com valor único ou um valor mensal, como preferir, como tiver condições. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que possa gostar de aprender um pouco mais de história. No mais, muito obrigado a todo mundo que acompanha o podcast. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.